Achava que a menopausa era só quando a menstruação terminasse? Pois é, não era. Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Menopausa Sem Dramas, o podcast onde se fala da menopausa sem tabus, com humor, alma e muita consciência. E um bocadinho de ciência também. Sim, este podcast é para si, para todas nós que já sentimos que algo mudou, mesmo que ainda não saibamos muito bem o quê. Para si, que acorda à meia da noite suada, mas percebe que a casa está gelada. Que chora com o anúncio da televisão e que no minuto seguinte já está a rir como se nada fosse. Que se esquece do que há a dizer a seguir e que se pergunta: mas o que raios está a passar comigo? E eu estou aqui para lhe dizer que não está doida, está em transição. Eu chamo Sandra Malo, sou psicóloga, terapeuta da Ayurveda, mas sou sobretudo uma mulher em travessia. Durante anos, também eu, tal como muitas mulheres, achava que a menopausa era uma data. Um dia, um momento específico no calendário. Aquela altura em que o período para, como se a vida nos dissesse: pronto, acabou, adeus mulher fértil. Mas a verdade é bem diferente. A menopausa não começa quando o período termina, ela começa muito antes e continua muito depois. É quase como uma festa prolongada, daquelas em que ninguém sabe muito bem quando é que começa nem quando irá terminar. Só sabemos que estamos dentro. A menopausa é um processo, é uma travessia, é uma dança entre hormonas, emoções, memórias e, sobretudo, entre aquilo que nós fomos um dia e aquilo em que nos estamos a tornar. Eu própria entrei na menopausa sem dar por isso. Primeiro foi um cansaço diferente, depois insónias, ansiedade, ondas de calor. Veio um burnout, 2 cirurgias à coluna e tudo a acontecer. E eu, que sou profissional de saúde, nunca pensei na menopausa como uma causa possível. Foi aí que caiu a ficha. O problema não é estarmos a envelhecer, o problema é não estarmos preparadas. Mas vamos por partes. Para começarmos esta viagem com os pés bem assentes na terra, vamos começar por desfazer alguns mitos. Porque se há coisa que atrapalha a nossa caminhada, são os mal-entendidos. Ouvimos por aí conceitos como pré-menopausa, perimenopausa, menopausa, pós-menopausa. E onde é que nós nos situamos no meio disto tudo? Então, a pré-menopausa é a fase em que ainda se menstrua com regularidade, mas o corpo já começa a dar pequenos sinais. É quando tudo ainda parece normal. O ciclo ainda é regular, os sintomas podem nem sequer dar sinal, mas por dentro os nossos ovários já começam a mudar o ritmo. Depois vem a perimenopausa e é aqui que a coisa começa a mexer verdadeiramente. Menstruação irregular, suores, confusão mental, noites mal dormidas, irritação sem aviso. E esta sim é a verdadeira montanha-russa. E muitas vezes os médicos dizem: está tudo normal, mas a mulher sabe que não está. Não, ela pensa: alguma coisa se está a passar comigo, algo está a mudar. E está mesmo. Isto pode começar uns 5 ou 10 anos antes. Pode começar aos 40, aos 35 anos. Cada corpo tem o seu tempo. Depois, a menopausa, tecnicamente, é um ano inteiro sem período. Sim, é preciso contar 12 meses e só aí se diz que se está na menopausa. Oficialmente é um marco e para sabermos esse dia temos que contar os tais 12 meses para trás sem menstruação. Mas não se engane. Esta é só o meio da viagem, não é o destino final. A pós-menopausa é tudo o que vem depois, que não é o fim, mas pode até ser o início de algo grande. É a nova era, o território da liberdade, da sabedoria, da reconexão consigo mesma. E sim, da felicidade possível, como mostram os estudos e como tantas mulheres relatam quando se cuidam com amor e consciência. Há até quem lhe chame o mês da pausa. E olha que é um belo nome, porque é isso mesmo. Na verdade, a menopausa é um tempo para fazer uma pausa, para parar, para escutar o corpo e fazer ajustes. Mas afinal, e porquê é que ninguém fala disto? Durante muito tempo disseram-nos que a menopausa era coisa de velha, que não se falava em público, que era vergonha dizer-se que estava na menopausa, que era sinal de fraqueza, de decadência. Mas sabe, o que é mais bonito? É que nós somos a geração que vai mudar a história da menopausa. Sim, nós somos a geração que vai mudar esta narrativa.
Somos a geração da liberdade, do autoconhecimento, da verdade. Somos a geração que já percebeu que não é vergonha dizer que estou na menopausa. Estou cansada, estou em transição, estou a aprender a cuidar de mim como nunca cuidei antes. Sim, somos nós, a geração que questiona, que não aceita rótulos, que não quer silenciar os sintomas, mas sim que quer compreendê-los. Que mais do que sobreviver, quer viver, quer florescer. Sabemos que a menopausa não é um fim, é uma reinvenção. É o início de uma nova fase com novas perguntas, novos desejos e sim, novos limites, mas também com novas possibilidades. Vamos deixar de ver a menopausa como um fim e passar a vê-la como um renascimento que é, na verdade? E sim, pode haver lágrimas, pode haver dias em que nos sentimos um bicho do mato, pode haver dias em que nos esquecemos do que íamos a dizer a seguir, do nome dos nossos filhos, do nome da nossa vizinha, que discutimos com a máquina de lavar roupa. Mas também há dias com muita lucidez, com muita paz, com muita calma e com muita clareza. É que na verdade há algo que começa a emergir e não são só os calores. É uma sabedoria que começa a brotar se lhe dermos espaço. Vamos falar dos sintomas? Vamos, mas com clareza. Porque os calores, o sono que foge, a irritabilidade, o nevoeiro mental, a pele que seca, o desejo que se esconde, tudo isto merece atenção. Mas mais do que temer os sintomas, nós precisamos de os compreender, porque eles são mensagens do corpo e o corpo nunca mente. Ele grita quando não foi escutado, ele dá sinais e ele agora pede cuidado. E aqui entra um segredo. Quanto mais cedo ouvirmos estes sinais, mais cedo podemos responder com amor, com gentileza, com escolhas conscientes. Quanto mais cedo começar a cuidar de si, mais leve será esta viagem. Na verdade, o autoconhecimento irá ser a sua verdadeira medicina. Autocuidado não é luxo, é sobrevivência emocional. A menopausa para mim foi o ponto de viragem. Coincidiu com o burnout, com dores na ciática intensas, com 2 cirurgias à coluna, mas ali, bem no fundo do poço, eu percebi que não cuidava de mim há muito tempo. Mesmo sabendo o que tinha que fazer, eu não fazia. Porque nós somos ensinadas a cuidar de todos, menos de nós mesmas. Nem sabemos como fazer. E talvez esteja na hora de fazermos as pazes com o autocuidado. De sermos as nossas próprias cuidadoras, as nossas próprias curandeiras. Vamos então mudar o discurso juntas? Quem disse que a menopausa tem de ser sofrimento? E se for libertação? E se for um momento de dizermos não ao que já não nos serve? E se for um início de um novo amor próprio? E se for o renascimento da mulher sábia? Então, seja muito bem-vinda. Este podcast é para si. É o seu espaço. É o nosso espaço. Aqui vamos falar de corpo, de alma, de hormonas, de emoções, da Ayurveda, de neurociências, de receitas, de rotinas. Mas, acima de tudo, vamos falar de mulheres reais. Porque a menopausa não precisa de ser solitária. Ela pode ser partilhada, pode ser celebrada, pode ser consciente. Se gostou deste episódio, partilhe com uma amiga. Siga o podcast, envie as suas perguntas, as suas histórias, as suas dúvidas. E lembre-se, se não cuidar de si, quem cuidará? Até o próximo episódio do Menopausa Sem Dramas, onde cada conversa é uma travessia com mais sabedoria. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is it's like